Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Rapaziada, e o Flamengo e o Zé Boto ainda tem dado o que falar. Saiu notícia aí exclusiva hoje aí, Jovem Pan pilhado, falando algumas coisas aí que ele ficou sabendo, fontes internas lá, e ele trouxe pra gente dar uma olhadinha aqui. Então o vídeo hoje vai ser sobre Flamengo e essa crise que tá instalada dentro do Flamengo. Mas antes disso, rapaziada, eu pedi para vocês que vocês não estão se inscrevendo no canal. Então peço para vocês se inscrevam no canal, deixa o like, compartilhe os vídeos aí, porque tá chegando bastante gente, tá pegando visualização os vídeos, mas a gente precisa que vocês se inscrevam. Então já se inscreve aí para ajudar a gente. A gente vai dar uma olhadinha aqui numa matéria que saiu lá no Planeta Futebol. Ela é do dia 7, matéria do dia 7 de junho, onde fala sobre o José Boto está avaliando pedir demissão do Flamengo após veto à contratação do cara lá, do Mickey, né? Que eles não quiseram contratar. O diretor de futebol do Flamengo, não esconde insatisfação e estuda pedir sair do clube. Isso foi no dia 7, né? Agora no começo da semana. O aumento da crise com o departamento de futebol vem desde a eliminação da Copa do Mundo de clubes, com o descontentamento dos jogadores com o Boto e também com o Felipe Luiz. O veto do presidente BAP à contratação do atacante irlandês piorou a situação. Agora Boto aguarda respaldo do presidente sobre a continuidade do trabalho. Teve o desgaste enorme exposto e o discurso de profissionalismo colocado em xeque. Mas daí hoje eu estava vendo aqui uma notícia no GE que o Flamengo já começou a discutir então quais contratações eles vão estar fazendo, né? O Flamengo define prioridades, mas discute o tamanho do investimento da janela que ele quer fazer, que abriu hoje, né? Abre hoje essa janela aí. Setor ofensivo e o clube deve investir mais para o segundo semestre de 2025. A reportagem então saiu hoje, 4 horas da manhã, tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Se falar alguma coisa aqui, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada lá nela completa, né? Então, ó. Esta será a primeira grande transferência de José Boto e seu departamento de scouting no Flamengo. No início do ano, o diretor de futebol não teve tempo para preparar sua equipe para o mercado. O momento importante é, curiosamente, o de não da maior tensão do clube, que viveu a primeira crise de 2025 nas últimas semanas. As prioridades não estão definidas, mas não há discussão sobre qual será o tamanho do investimento rubro-negro na janela. Tá aqui então, ele quer comprar, a prioridade é que seja um ponto esquerda, um camisa 9 e tal, mas como eu disse, eu vou deixar para vocês dar uma lida ali, se vocês quiserem ver. Daí ele tá falando aqui também dessa frustração que ele não conseguiu comprar um make aqui que prestava tudo certo, mas acabaram boicotando ele, né? E ele não conseguiu contratar. Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui que falou o Mauro César, né? O Mauro César deu uma declaraçãozinha aqui sobre quem é responsável por essa crise, alguma coisa assim. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. O Flamengo, o Boto pensou em pedir demissão. Ele refletiu a respeito, digamos assim. Mas ficou, o Flamengo conseguiu, de certa forma, guardar uma abafada nessa situação, e a tendência é seguir, porque tem um jogo contra o São Paulo no sábado, né? E acho que agora trabalhando de uma forma um pouco mais em sintonia na busca por contratações. O que é interessante frisar é o seguinte: o Boto recebe muitas críticas, ok, merecidas até, uma outra pode ser injusta, mas muitas são pertinentes. Mas o responsável por isso tudo é o BAP, ele que é o presidente. Ele contratou o Boto, ele falou que não iria se meter, ele falou que ia ter um profissional qualificado para tomar as decisões e que trabalharia com veto, se fosse o caso. Isso ele cumpriu, né? Isso ele cumpriu, tudo indica. Mas o responsável por tudo isso é o BAP. Ele é o presidente, ele montou essa estrutura. Não dá para criticar o Boto separando do BAP. Eles estão juntos nisso aí. Em acordo ou desacordo, eles estão juntos nessa situação. Então, se o Boto errou, acertou, a contratação do jogador lá, do Michael Johnston, acho que o grande erro foi ter passado isso sem que chegasse ainda um outro nome contratado antes. O ideal seria que o Flamengo tivesse uma contratação de peso, ele viesse como um complemento. Mas aí apareceu o nome dele no meio dessa confusão toda, depois do episódio todo do Pedro, se for roubado todo, a coisa toda estourou em cima do português. Pô, acho que falta de habilidade para ele lidar com essa situação. Mas o BAP é o presidente do clube. Eu vejo, às vezes, o tratamento como se o BAP fosse, o BAP está resolvendo. Não, ele que criou essa estrutura. Se der certo, palmas para ele. Se tem problema, ele também tem responsabilidade. É muito conveniente assim, né? O presidente do Flamengo então não tem nada com isso. Claro que ele tem.
Ele montou essa estrutura, ele contratou o profissional, ele o colocou ali. Então, ele que tem que resolver agora. Nós estamos conseguindo, o que tudo indica, dar uma acalmada. Não sei com relação ao elenco, as relações como andam, a gente vai ver mais adiante. Acha que ele fica, então, Mauro? Fica. Se ele sair agora, será algo surpreendente. Antes de ontem, a saída dele era algo mais factível. Hoje, é improvável que ele saia. Não acredito, não. O que acontecer vai ser algo muito surpreendente, que a coisa acalmou. Agora, o Flamengo adora uma crise, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não fez um mau mundial. O Flamengo tem um time forte. Perdeu o Gerson, mas chegou o Jorginho, né? O Flamengo tem dinheiro para fazer contratações. Está na Libertadores, na Copa do Brasil e consegue se envolver nesse tipo de confusão. É uma vocação natural do clube se meter em crises desse tipo. Esse vídeo aqui, então, rapaziada, esse foi de ontem. A gente vai dar uma olhadinha no vídeo de hoje, que o pilhado parece que ele tem algumas informações exclusivas aqui, que ele estava conversando com alguém lá por telefone, no ao vivo, então ele tem umas informações para trazer. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui também. Eu tô recebendo mensagens aqui de fontes do Flamengo passando mais coisa sobre o Boto. Eita, aí tem mais coisa sobre o Boto, tá? Então, eu acho que eu vou até sair aqui rapidinho enquanto o Flávio Prado fala do Depay para apurar essa situação aqui, que tem aí coisas sobre Boto. Boto não quer tal jogador, Boto não quer. Então eu vou apurar para saber exatamente o que está acontecendo, mas aqui é informação. Bate pronto, é informação. Vou até avisar aqui, ó. Só não deixa sair. Segura aí que eu vou te ligar, que eu tô falando no ar aqui, que eu vou trazer novidades sobre o Flamengo. Então eu vou te ligar agora, em questão de 1 minuto. Você tem uma cachoeira no Flamengo, eu tenho uma cachoeira no Corinthians e não vai. É isso. E assim vai indo. E o nosso Boto? Mas qual foi? Não, o Boto eu vou falar ainda. Eu quero apurar mais, né? Porque tem coisa forte. Vou falar. O que vai ter pra falar, e eu vou falar daqui a pouco, é que tá longe de ter paz no departamento médico, no departamento de futebol do Flamengo. Longe de ter paz. Longe. Tão putos com o Boto. Essa é a verdade. Putos. E a gente eu vou trazer a informação quando eu tiver, né? Porque eu tenho que apurar até com outras fontes também. Eu saí aqui até do programa para falar, né, com uma fonte fortíssima dentro do Flamengo. E o que me foi passado, eu não posso falar tudo ainda, porque eu vou ter que apurar, inclusive, de decisões do Boto polêmicas ali no futebol. Mas o que me foi falado é que tá longe, como alguns tentaram postar aí, né? Eu até vi na imprensa, em algumas redes sociais, tá longe de haver uma paz entre o Boto e o presidente do Flamengo, o BAP. Tá? O BAP estaria insatisfeito com algumas situações aí no trabalho do José Boto. O José Boto também está incomodado pela sua falta de autonomia. Agora, são só 6 meses de trabalho. Então, fica muito aquela questão. Se a diretoria fizer qualquer coisa, primeiro ela tem que pagar 2 milhões de reais de multa. Segundo, passa ali um atestado de que fez uma escolha errada, né, no seu dirigente. Eu vou apurar muita coisa, tá? Porque tem muita coisa aí sendo falado desses bastidores. Agora, a cúpula de futebol do Flamengo, ela conseguiu tirar a paz do Flamengo num momento positivo. É isso que a gente fala. E não é um momento bom ainda. Eu sei que saiu, que foi resolvido, que o Boto vai ficar. Mas é óbvio que foi resolvido e que o Boto vai ficar. Porque o Boto não vai querer pedir para sair para perder 2 milhões de reais. Esse é o negócio. Sempre o negócio gira em torno da multa. O cara não vai querer abrir mão de 2 milhões de reais. Não vai querer abrir mão disso. Então, um pedido de demissão por parte do Boto ele é muito difícil. Mas pelo que eu tô vendo e apurando, o BAP tá louco para ter esse pedido de demissão. Tá louco para ter esse pedido. Porque ele tá incomodado com algumas situações que eu ainda não vou trazer aqui, porque eu preciso apurar mais, não dá para escutar só uma fonte. Mas se o BAP não tivesse que pagar uma multa de 2 milhões de reais em caso de demissão, eu acho que essa já teria sido a decisão dele. Pelo incômodo do BAP com relação a vários fatores do Boto,
né? Que esses fatores são os que eu vou apurar realmente antes de trazer aqui, para não fazer também afirmação irresponsável. Pelo BAP, pelo que eu estou apurando, ele demitiria tranquilamente se não tivesse que pagar 2 milhões de reais. E o Boto conseguiu, em pouco tempo, gerar crises desnecessárias dentro do Flamengo. Ih, rapaziada, então o negócio tá sinistro dentro do Flamengo. Rapaziada, o negócio vai ferver, hein? Será que vai ficar? Será que não vai ficar? Tem que pagar multa? Não vai pagar multa? Então a coisa tá feia lá. O BAP, o presidente, se estrepou dessa vez, hein? E nos comentários eu quero ouvir vocês. O que vocês acham dessa situação? Vocês mandariam embora? Não mandaria? Porque teve essa confusão de contratação, que vinha e não vinha. Agora o cara, um quer contratar um, outro não quer contratar. Então tá bem confusa a situação lá, bem difícil a situação do Flamengo nesse momento aí, igual eles falaram, né? Colocando crise aonde não deveria ter. Então, fala nos comentários aí o que você está achando dessa situação. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo aí. E a gente se vê no próximo, beleza? Valeu, é nóis.